Amados irmãos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe aos amados irmãos e aos amigos que nos assistem nesse canal de comunicação. Perdoe as interferências externas, já fomos comunicados a respeito disso, mas nós não temos ainda os meios necessários para podermos dar uma transmissão de qualidade para os senhores. Alguma coisa os senhores vão ouvir aí no fundo, um cachorro latindo, um carro passando, alguém falando. Nós não estamos dentro do estúdio, mas nós estamos na igreja. Embora não tenha ninguém dentro do templo hoje, só vim aqui para realmente gravar essa mensagem para que Deus possa falar ao seu coração. Procure, portanto, perdoar esses incômodos e se focarem na mensagem que vai ser transmitida aos senhores, porque é tão difícil enquanto eu estou falando e bater na minha mente a preocupação de que em determinado momento vai sair o som disso ou daquilo, interferindo a nossa comunicação. Perdemos um pouco até mesmo da graça para transmitir, mas queira Deus pelo seu Espírito que possa fazer com que a sua palavra ela entre no seu coração, que você possa desfrutar desta mensagem, que você saiba coar essa situação, que você entenda que nós estamos fazendo aqui com o coração aberto a transmissão desta palavra para o seu coração. Meus queridos, que isso não soe para nós como algo que possa ser impeditivo, mas que deixe vocês mais tranquilos, centrados, intencionados, apenas de saber o que é que Deus quer falar conosco. Passamos por momentos muito difíceis. A cada dia que passa, parece que a pressão aumenta. Começamos lentamente com uma preocupação de um vírus espalhado, que logo chegou à sua nominação, Covid-19. E de repente as coisas foram se avolumando. Atingiu por fim o psicológico das pessoas, não somente os seus corpos físicos, mas a sua psique. Atingiu as grandes economias mundial, atingiu também as bolsas de valores que despencaram, atingiu grandes empresas, comércios. Nós vemos agora as notícias das pessoas perdendo o emprego, suas empresas abrindo falência. E há sim uma preocupação: onde vamos parar com tudo isso? Deixa eu te falar uma coisa: Deus está no controle de tudo. Como diz a sua palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e que eu serei exaltado. O nome do Senhor será exaltado, porque o Senhor não dá a glória dele a homem algum. Ele mesmo diz que a sua glória ele não dá a outra pessoa. Deus é o único, que tem um nome que não pode ser manchado e nunca será. O ser humano não. Ele pode ter até um bom nome, e como está escrito, mais vale o bom nome do que ser escolhido. Então a pessoa sábia, ela sabe muito bem que o bom nome nós devemos preservar. Mas no meio dessa situação tão terrível, logicamente que muitas pessoas terão seu nome negativado, não porque eles querem, mas pela força dos acontecimentos, por tudo que está acontecendo, o desemprego,
a forma de não haver como se ganhar o dinheiro honestamente, e os homens estão parados e perplexos. Suas contas não param de chegar, e se não pagar, o nome para o SPC, para o Serasa, e aí depois as dificuldades para consertar essa situação. Pessoas que nunca pensaram em sujar o seu nome, agora com a força maior do que a sua vontade, entrarão nessa situação. Mas não acontece isso com Deus. Deus preserva o seu nome e jamais ele perde o controle da situação. Ele nunca deixa a desejar. Ao seu nome, disse o salmista, Senhor, concede glória. Ao seu nome, dê glória. Quando ele falou do povo de Israel que os resgatou do Egito, ele disse claramente o motivo pelo qual ele estava tirando Israel do cativeiro. Ele disse, não é porque vocês são melhores, porque vocês são bons, é por causa do meu nome. Eu vou tirar vocês do cativeiro e vou colocar vocês numa terra que emana leite e mel. Mas não é porque vocês são melhores que as outras nações, é por causa do meu nome que eu faço isso, o meu nome que está sobre vocês. Isso me tranquiliza e eu acredito que vai tranquilizar você, que sobre a minha vida e a sua vida está o nome do Senhor nosso Deus. É o Senhor quem vai agir quando o nosso braço não alcança, é o Senhor quem vai agir quando nós não vemos saída. Sempre será assim. Quando Pedro começou a afundar, porque tirou por um momento os olhos de Cristo e olhou para a tempestade, para o vento soprando, Jesus estendeu as mãos, levantou ele e disse, oh, por que você duvidou, homem de pouca fé? Estava indo tão bem, né? Mas não estamos aqui para acusar Pedro. Ele foi até muito corajoso de sair do barco e andar por cima das águas. Talvez eu não fizesse isso e nem você. Mas ele estava indo tão bem e de repente afundou. Assim acontece com a vida de qualquer um de nós. Podemos estar indo bem e de repente afundarmos. Mas nós temos um nome que é sobre o nosso nome, o nome de Deus. E pelo seu nome nós alcançaremos vitória. Diz a Bíblia assim, 7 vezes cairá o justo e não ficará prostrado, porque o Senhor Deus o levantará. Olha, se o justo cai 7 vezes, o que dirá o ímpio, o pecador, aquele que não quer nada com Deus? Mas se um justo cai 7 vezes e há uma promessa que ele não fica prostrado, não é por causa das suas forças, da sua justiça, da sua lealdade, da sua santidade, não, senhores, é por causa do Senhor, do nome do Senhor que está sobre a vida desse justo. Eu queria te dizer, para você se animar, anime-se. Anime-se porque Deus está tratando com a humanidade, aplicando um remédio para sarar a vida espiritual deste povo. Eu disse humanidade, não me restringi à igreja, porque além da igreja, todas as pessoas na terra precisam saber que Ele é o Senhor e que Ele está no comando de todas as coisas. O cetro está nas mãos de Deus. Mas o juízo está acontecendo em todos os povos, nações, línguas e inclusive dentro da casa do Senhor. Porque na casa de Deus não era para estar acontecendo isto. Mas, todavia, os homens se desviam a cada dia e andam de mal a pior. Usam o nome de Deus para tirarem proveitos próprios. Inventam ensinamentos e doutrinas falsas em desacordo com a sua palavra e levam o povo a pecar com tantas heresias. O povo parece que dorme espiritualmente e é necessário Deus aplicar um remédio
e o remédio dessa vez é amargo. Quando nós pensamos no tempo da nossa infância, eu pelo menos me recordo, talvez você também consiga se recordar, nós tomávamos remédios dados pela nossa mãe, pelo nosso pai, e alguns remédios eram até agradáveis, doces, e nós até pedimos um pouquinho mais, põe mais um pouquinho, porque embora sendo remédio era agradável. Mas existia um outro tipo de remédio que era muito amargo para se tomar, e nós relutávamos contra ingerir esse remédio, e esperneávamos, né? Chorávamos, gritávamos, descia lágrimas, fazíamos nossos clamores: não mãe, não pai, não deixa, não faz, me livra disso, eu não quero. E mesmo assim, com tudo isso, o pai às vezes segurava os 2 pezinhos, a mãe segurava as 2 mãozinhas, e vinha alguém ainda, a terceira pessoa, e colocava na boca, e a criança relutando, abria-se a boca da criança e colocava na marra, mas tomava o remédio. Era um remédio amargo, e ninguém quer tomar remédio amargo, não é mesmo? Então vamos pensar assim: Deus trata com amor, com benevolência, com longanimidade, com muita paciência. Deus livra aqui, livra ali, cura, liberta, resolve problemas, traz harmonia na casa, abre a porta de emprego, dá um carro, dá uma casa, dá condição do homem crescer, se desenvolver, coloca-o numa faculdade, dá condições de pagar. Enquanto o homem está nessas delícias, Deus está tratando com o remédio do amor, para que esse homem, essa mulher, possa reconhecê-lo pela sua bondade. No vídeo passado, nós falamos com os senhores que o salmista relatou que melhor do que a própria vida é a benevolência de Deus. Não adianta a gente ter vida e não ter do Senhor a sua benevolência. Tem muitas pessoas que têm vida e não querem mais viver, porque sente-se vazio na alma, e tudo está dando errado, o desespero bate no seu coração. Então, ter vida não é tudo. É necessário ter vida e ser cuidado, amparado, ser amado por Deus e alcançar as benevolências do Senhor. Mas eu queria que você se animasse, porque no meio dessa pandemia, do que nós estamos sofrendo, todos esses acontecimentos funestos, nós entendemos que é hora de Deus aplicar, e que Ele está aplicando o remédio amargo. E chegou o momento de nós realmente espernearmos, né? Pedir misericórdia, que Ele não faça isso, que Ele nos livre disso. Chegou a hora de nós chorarmos, chegou uma hora que nós não entendemos o porquê, e o mal está assolando, e até mesmo os cristãos estão sendo atingidos por isso. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Você se lembra que depois de tanto choro, tanto lamento, tanta briga com seus pais, o remédio era ingerido, e um dia depois você estava bem de saúde? Era necessário tomar o remédio. Seu pai e sua mãe sabiam disso. Você poderia chorar naquele momento, mas depois a vitória estava com você. Você estava com saúde, poderia sair, se divertir, brincar e ter sua vida normal. Isso também era de alegria para os seus pais. Então considere que mesmo que o remédio seja amargo, o sabor, o gosto do amargo ele vai passar, mas o proveito ele fica. O importante é isso, estar
amargoso o remédio que nós estamos tomando, o cálice que nós estamos sorvendo é amargo, mas vai passar, esse gosto amargo vai passar e haverá um proveito depois disso. Eu não sei como é que você vai utilizar esse momento que você estiver desfrutando novamente da benevolência de Deus, onde novamente você sentirá o afago, o abraço, as portas se abrindo, tudo voltando à normalidade. Eu não sei como é que você vai reagir, se você simplesmente vai ignorar, achando que foi uma obra do acaso, se você vai achar que você mesmo conseguiu sair e passar por uma situação crítica, ou se você vai atribuir ao Senhor o alcance da vitória. Se você vai realmente reconhecer que Deus é amor. E então, se você sentir que é Deus que fez a obra, eu acredito que você será mais grato, né? Se apresentará diante de Deus com louvores, com sacrifícios de gratidão, que é o fruto dos nossos lábios, mudando o seu linguajar, mudando a sua conduta diária, aproveitando as oportunidades de prestar culto ao Senhor, sendo fiel a Ele e à sua palavra, como Ele exige de nós. Não tenho intenção de repreender a sua pessoa, mas de fazer você refletir. Então, há um ditado que diz que o homem sábio, ele deve saber olhar nos olhos daqueles que o criticam. Sabe por quê? Porque não há ninguém nessa terra que sabe tudo. Às vezes estamos montados em nossas razões e nós até brigamos por elas. E quando alguém vem falar conosco e nos fala alguma coisa que bate de acordo com as nossas razões, as palavras desse alguém soam como um instrumento que massageia o nosso ego. Mas quando vem alguém e diz palavras diferentes daquilo que é a nossa razão, isso nos fere os ouvidos a princípio e o nosso coração tende a rejeitar. Mas se você colocar em prática, em ouvir as verdades que estão sendo transmitidas, saberás que depois do remédio amargo haverá sim o proveito na sua vida. Você vai aprender que melhor é uma repreensão aberta, franca, do que um amor encoberto. Você sabe qual é o fim de um amor encoberto? Amores encobertos geralmente levam à destruição ou à morte. Este é o fim. Então não adianta falar que ama, e isso de forma falsa, um amor não verdadeiro, porque esse amor está prejudicando uma outra pessoa. Nós precisamos pensar que uma repreensão franca é melhor do que qualquer outro tipo de afago na alma, nos sentidos. A Bíblia diz que leais são as feridas feitas por um amigo. Pense nisso. Há um amigo mais chegado do que um irmão, e o seu nome é Jesus Cristo, o fiel amigo, aquele que disse: eu não vos chamarei mais de servos, eu vos chamarei de amigos. Nós, por misericórdia de Deus, somos chamados de amigos do Senhor. O que fizemos para receber isso? Simplesmente o seu amor. Ele nos escolheu e nos chama de amigos.
Mas não quer dizer que ele seja o nosso amigo e tenha nos escolhidos, que ele não vai fazer algumas feridas em nós, feridas necessárias, como está escrito: Deus, ele mata e ele faz viver, ele faz a ferida e ele faz a ligadura. Então tem hora que o pai tem que fazer uma correçãozinha no filho e faz uma ferida, não aquela ferida violenta, mas faz uma pequena ferida, às vezes não na sua carne, mas nos seus sentimentos. E é aí onde dói mais, né? Quando fere os nossos sentimentos. E quer ver o homem ser confrontado? É quando a ferida é feita no seu ego, que mostra para ele que ele está no caminho errado. Portanto, não despreze as palavras da correção, que às vezes te ferem. Primeiramente os teus ouvidos, depois o teu ego. Não despreze as palavras da correção, porque contornando os caminhos em que você estava andando, ela vai te reconduzir ao caminho da virtude. E o que Deus está fazendo é justamente isso. Com o seu ato permissivo ou causado, não sei se ele causou isso ou se ele permitiu que os homens causassem essa situação, mas é fato, com o seu ato permissivo ou causado, Deus está aplicando um remédio na humanidade e até mesmo na sua igreja. E é necessário nós entendermos isso, que a sua vontade então é que voltemos ao caminho da virtude, o caminho do primeiro amor, o caminho da lealdade, o caminho da santificação, o caminho da verdade, o caminho de se desviar do mal, o caminho de amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, o caminho que nos leva ao horto na oração, o nosso segredo particular com Deus, os nossos instantes de meditações. Então, as feridas feitas pelo amigo são leais, mas os beijos do inimigo são enganosos. Cuidado, que nem todo mundo que te beija é teu amigo. Existem inimigos que beijam e são enganosos. Lembrou, né? De Judas? Lembrou do que Jesus disse para ele? Judas, com um beijo você trai o seu amigo? Então tem muita gente abraçando e beijando que não são amigos. Toma cuidado, às vezes ele está aí no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, dentro mesmo da própria igreja que você está, sem querer colocar você em conflito com eles. Não quero que você fique pensando, será que tem alguém assim do meu lado? Não é isso que eu quero que você pense. Eu quero que você saiba que existe um amigo leal e verdadeiro, que embora nos dê o remédio amargo, todavia é o amigo de verdade, que quer que nós contornemos os caminhos e retornemos ao caminho da virtude. Mas dentro de um sofrimento você pode perguntar, é sofrendo? Você sabia que está escrito que a nós foi confiado não somente a crer no Senhor, mas também a padecer pelo seu nome? Então, todos os que querem servir a Jesus Cristo estão nesse caminho, num caminho de sofrimento. Olha os apóstolos lá atrás, olha o início da igreja e verifica o quanto os nossos irmãos sofreram por causa da fé. Foram até mortos, esquartejados, queimados, crucificados, jogados aos leões, saíram errantes, tiveram que fugir. Nós estamos muito acomodados com o remédio bom, o remédio das providências e benevolências de Deus, do seu amor, longanimidade, paciência,
Nós estamos muito acomodados. Então foi necessário haver um chacoalhão para nos despertar. E agora nós estamos tomando remédio amargo. Mas padecer necessidades é um sinal de salvação. Se você se mostrar firme e não vacilar. Como está escrito em Romanos 8,17. Ouça, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, ser herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, é bênção, né? Mas para sermos estas duas coisas maravilhosas que todo mundo quer, é necessário participar dos seus sofrimentos. Então só seremos herdeiros e co-herdeiros se realmente, se de fato, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, nós participarmos dos sofrimentos que há em Cristo. Aí então, participando disso, nós vamos participar de sua glória. Uma pessoa deixou um escrito, uma linha, que eu achei muito importante. Cabe justamente aqui. Está escrito assim, nesse pensamento: é tão certo, ou seja, e tão certo é o caminho da cruz para o céu, que o mesmo padecer é já quase algum possuir. Padecer por Cristo parece que às vezes é quase possuir já essa glória. Já parece ser realmente o nosso momento, o ápice de um acontecimento que nos levará à salvação. O padecer, por exemplo, como Paulo e Silas estavam na prisão, com os corpos feridos de tanto sofrer, chicotadas, os açoites, e depois os seus pés no tronco, suas mãos também presas. Em verdade, seu sofrimento era tão grande, mas não era maior do que o regozijo da alma desses dois homens de Deus. O padecer para eles já era quase realmente o abraçar a salvação. Saber entender que Deus está conosco em todos os momentos é de suma importância. Um certo mendigo, diz uma história, é um conto. Quem sabe não tenha sido real, tenha sido somente um conto mesmo. Um certo mendigo, quando ele estava com as sacolas cheias daquilo que lhe arrecadava, pedindo uma esmola, ele dizia: agora eu posso confiar, porque a sacola estava cheia. É interessante isso, que a sua sacola poderia estar cheia, mas a sua alma estava vazia, porque ele só confiava porque a sacola estava cheia. Não é assim também na vida de muitas pessoas? Enquanto a sacola estava cheia, tantos benefícios, sendo atendido em todas as áreas, nada faltando, você dizia: Deus é bom, maravilhoso, cantava louvores, contava testemunhos. A sacola estava cheia. É fácil falar que confia quando a sacola está cheia. O homem de Deus, ele não olha com a vista dos seus olhos. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele enxerga, mesmo que as coisas não existam. Nós não andamos segundo a vista dos nossos olhos. Segundo Coríntios 4:18 diz isso: assim fixamos os olhos
não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, isto é eterno. O mendigo, a vista dele estava naquilo que estava dentro da sacola, mas sua alma estava vazia de Deus. Quando não tinha nada dentro da sacola, ele não conseguia crer, ele não conseguia confiar. Talvez você esteja nesse processo hoje, que a sua sacola esteja vazia. Talvez ela já esteve muito cheia. E só assim você se dizia cristão. Agora ela está vazia. A fome está batendo, o desemprego está batendo, seus recursos estão se esvaindo, a enfermidade está assolando, ameaçando a tua casa, a sua própria vida. E você está entrando na onda, como desse pedinte, desse mendigo. Eu só vou crer se a sacola estiver cheia, só vou confiar se a sacola estiver cheia. Pois bem, não se esqueça que Deus está aplicando um remédio amargo, para que você não venha mais confiar no seu braço, na sua capacidade intelectual, nos seus amigos, nas suas finanças, na sua saúde, na sua força, na sua autoridade. Deus está aplicando um remédio necessário para mexer dentro do ego do homem e mostrar que quem comanda, quem manda é o Senhor Deus e mais ninguém. É hora de chorarmos no alpendre e no altar. É hora de clamarmos e pedir a sua misericórdia. Até quando vai se estender essa situação? Não sabemos. Mas nós podemos estar sim abrigados debaixo das asas do Altíssimo. Não adianta você dizer, como eu já vi alguns pregadores até falar por aí: não, o mal, esse mal não vai tocar em mim, na minha casa não chega, tem o sangue de Jesus Cristo, não, nenhum mal chegará na minha tenda. Meus amados, é tudo muito poético, tudo muito bonito, mas nós temos que entender que não podemos desfazer o que está escrito na própria palavra de Deus, utilizando versículos isolados, porque versículos isolados o próprio diabo usou para falar com Jesus lá na tentação do deserto, e Jesus só venceu ele utilizando a mesma palavra de Deus, para fazer com que o diabo batesse em retirada. Você pode dizer, não, você não crê? Eu creio que Deus protege, eu creio que Deus livra, creio sim, creio. Quantos livramentos já recebi de Deus e você também? Mas acontece que nós estávamos tomando remédio bom, agora é o momento do remédio amargo, e no remédio amargo, meu querido, ele vai atingir a todo mundo. Ou você já não ouviu que alguns pastores morreram, alguns irmãos firmes na fé morreram da doença? Ou você já não ouviu que algumas pessoas tão leais, tão justas, foram atingidos e foram mortos? Só com você que não acontece? Pois bem, o sábio Salomão escreveu assim, no capítulo número 9 do livro de Eclesiastes: todas essas coisas eu considerei no meu coração, e passo a declarar isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também é verdade que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa diante dele. Ele não conhece nem o bem nem o mal. Não quer dizer que no seu coração não existe amor, e ele não saiba o significado do amor e do ódio, ele não saiba o significado do bem e do mal. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que a gente não sabe quando será o momento que o bem ou o mal vai bater à nossa porta. Mas isso é para o ímpio, para o pecador. Não, nós vamos continuar na leitura e você vai ver que o que sucede ao justo sucede ao ímpio. Vejamos, tudo sucede igualmente a todos,
tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como também ao impuro. Assim ao que sacrifica, como aquele que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como aquele que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo que se faz debaixo desse sol. A todos sucede o mesmo. Meu querido, não tem diferenciação agora na aplicação do remédio amargo. Todo mundo é um alvo. Todos poderão ser atingidos. E eu não quero te assustar com isso. Você que é cristão, eu quero que você confie que Deus está no controle de todas as coisas, mas que pode ter os atos permissivos, porque o que sucede a um, sucede ao outro também. E você pode dizer, mas o que me vale a pena então servir a Deus se o fato é isso? Se o que sucede a um, sucede ao outro? É que nós não vivemos para esta vida. Paulo falou, se esperássemos o Senhor somente nessa vida, seríamos os mais miseráveis homens da face da terra. Jesus falou que foi preparar lugar e que virá nos buscar. Nossa vida não se resume aqui a essas coisas. Aqui somos todos iguais. O desemprego pega o justo e o injusto. A enfermidade pega um e pega o outro. Então, para esta vida, nós estamos suscetíveis a passar pelos mesmos processos, tanto o justo como o injusto. E tem mais, hein? Tem colheita que o justo deveria receber, quem recebe é o ímpio. E tem outras que o ímpio deveria receber, quem recebe é o justo. É só você ler o livro de Eclesiastes. Aquele fato que se diz que nós plantamos e colhemos o que plantamos é uma verdade. Quem planta vento, colhe tempestade. É fato isso. Se você plantar, você vai colher lá na frente. Mas tem coisas que você não planta, viu? Você não planta e você vai colher. Porque são atos permissivos de Deus. É o remédio amargo. E é aí que a sua fé é provada, para ver se você serve ao Senhor ou não serve ao Senhor. A sua fé tem muito mais valor do que o ouro que perece, e é provado no fogo. As tentações que vêm sobre você, sobre mim, elas são necessárias. Jesus orou não para que fosse tirado a tentação. Quando ele orou na oração do Pai Nosso, ele disse, não os deixe cair em tentação, mas livra-os do mal. Então isto é o fato. Jesus não quer que a gente caia nas tentações, mas elas virão para provar a nossa fé. E já estão aí no caminho. Já está acontecendo, não é? Olha quanta coisa está acontecendo. Você vai abrir mão da tua fé? Você vai dizer que Deus não está vendo? Que Deus é injusto? Que Deus esqueceu? Que Deus abandonou? Vai se debandar para o outro lado? Vai beber? Vai se drogar? Vai atentar contra a sua própria vida? Não faça isso. Descansa no Senhor. É só um momento. É só um momento. Esse momento irá passar. E aí do remédio amargo, o gosto também passa. E fica só então o proveito. Coisa boa vem pela frente aí, viu? Mas suporte o momento do remédio amargo. Coisas boas vêm aí, principalmente para os fiéis em Cristo Jesus, os que não negam a fé em Cristo Jesus. E você então pode perguntar, de que vale servir? Então, você que escolhe viver uma vida somente para esta vida terrena, ou viver uma vida pensando numa eternidade com Deus, onde não haverá mais dor, aflição, choro, lágrimas, morte, perseguição, enfim, vida e vida com abundância. Mesmo o sábio Salomão, ao final de suas escritas, ele deixou o necessário para nós descansarmos em Deus.
Ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é esse: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Então, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque é o meu dever e o teu dever, é o dever de todos os homens. E Deus está chamando os homens ao arrependimento, incluindo a sua igreja. Não estamos aqui separados, todos estamos dentro de uma fornalha de aflição. Mas a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Então, meu amado, se você se considera um justo de Deus, justificado pelo sangue de Jesus, na pessoa de Jesus, por favor, vá ao seu quarto, ore, busque a Deus, vai na igreja, sozinho, sabe? Se não tiver como ir na igreja sozinho, porque não podemos fazer ajuntamento de pessoas. Eu estou aqui sozinho hoje, eu tenho esse privilégio como pastor de entrar aqui e estar sozinho, mas eu estou aqui, orando por você e intercedendo por você, e para trazer para você uma mensagem de esperança e fé. Esperemos em Deus, tomemos o remédio que aprove a Ele dar a nós, e tendo uma certeza, assim como nossos pais cuidaram de nós, mesmo com o remédio amargo necessário, assim Deus, o nosso Pai Celestial, com um remédio amargo, porém necessário, Ele vai curar as nossas feridas. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e até uma próxima, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe.